Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Seja muito bem-vindo a este canal. Bora conversar sobre listas de metas para o final de ano? Gente, eu sou o tipo de pessoa que costuma fazer esse tipo de listas de metas, mas sem perceber, eu havia parado de fazer essas listas. E eu só me dei conta disso quando um amigo espiritual trouxe o assunto à tona e não só me mostrou que eu havia parado de fazer as listas, mas também me ajudou a perceber por que eu parei de fazê-las. E no final das contas eu percebi que eu parei com as listas de metas simplesmente porque eu permiti que uma certa desesperança se instalasse no meu coração. Embora eu me considere uma pessoa de muita fé, o tanto de frustrações que todos nós brasileiros temos vivido nos últimos anos, que foi crise financeira e foi Covid, foram tantas coisas ali dizendo não pra gente, não pra nossa satisfação, não para as nossas alegrias, que isso foi me dando uma murchada e essa desesperança foi se instalando assim de uma forma bem sorrateira, foi se instalando ali no meu subconsciente que eu não percebi que eu estava vivendo esse processo. Eu não percebi que eu estava assim, sem desejos, sem planos. Eu entrei meio que num processo de deixa a vida me levar. Ai, o que vier tá bom. E uma pessoa sem desejos, uma pessoa sem perspectivas, sem metas, ela não está num bom caminho. Essa falta de ideais é um caminho que pode nos levar em um pocinho sem fundo chamado depressão. E eu me considero uma pessoa de sorte por ter tido esse despertar. E aí, junto com esse despertar para essas ervas daninhas que estavam crescendo no meu subconsciente, esse amigo espiritual me trouxe 7 dicas para a elaboração da minha próxima lista de metas para o final do ano. E eu quero compartilhar essas dicas com vocês. Dica número 1. Faça a lista de metas. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa o que você viveu ontem, se você tem esperança, não tem, tem desejo ou não tem, faça a sua lista de metas, porque tudo começa no pensamento. Tudo que é realizado em algum momento foi pensamento. E só o fato de você pensar já te tira de um padrão mental, já te tira de um padrão vibratório e já é um dos muitos passos, é o primeiro de muitos passos na direção do movimento, na direção da realização. Então, faça a sua lista de metas. E, gente, só de executar esse primeiro passo, que é fazer a lista, eu já tenho certeza que já mudou o meu 2025. Porque enquanto eu estava fazendo essa lista, a minha mente automaticamente já começou a processar caminhos para que aquelas metas sejam realizadas. Ah, eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali, eu posso fazer isso, eu posso parar de fazer aquilo. Ou seja, eu já saí de uma situação de estagnação mental e já passei para uma situação de ação. Eu já voltei a desejar, eu já voltei a planejar coisas que eu já não fazia há um tempo e eu nem sequer estava percebendo que não fazia mais. Então, eu acredito que o fato de eu já ter voltado a ser uma pessoa planejadora, de eu já estar nessa vibração de realização, o meu 2025 já vai ser bem diferente. E depois que você já decidiu fazer a sua lista de metas, vem aí a segunda dica, que é: tome um bom banho de descarrego. Limpe suas energias, limpe o seu mental, cuide do seu espiritual, cuide da sua cabeça. Tenha esse ritual do descarrego. Tome um banho de ervas reequilibradoras para que você tenha clareza mental na hora de fazer as suas metas. Uma mente desequilibrada, uma psicosfera poluída, tende a fazer com que a gente olhe as coisas por um prisma mais negativo, nos torna pessimista, não permite que a gente veja as possibilidades de romper as barreiras que estão na nossa frente. Então, antes de começar a sua lista, comece cuidando da tua espiritualidade,
Comece cuidando do teu padrão vibratório para que você possa fazer boas escolhas para sua lista. Dica número 3. Compare os itens da sua lista atual com as suas listas passadas. Mesmo que você não tenha essas listas por escrito, muito provavelmente você deve ter uma listinha mental. Compare com o que você já viveu, com o que você já desejou e verifique se você ainda quer as mesmas coisas. Conforme a gente vai vivendo novas experiências, conforme a gente vai amadurecendo, os nossos desejos também mudam. E tem alguns desejos que a gente considerava muito importante porque a gente tinha uma certa miopia na hora de olhar a vida. E aí a gente vai experimentando coisas e vai percebendo que aquilo não é tão importante quanto a gente achava que era. E algumas coisas que a gente não dava importância nenhuma, a gente começa a perceber que aquilo ali tem um valorzinho a mais, que aquilo traz um brilho a mais para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para determinadas áreas da nossa vida. Então, avalie aquilo que você desejou antes e veja se você ainda quer. E se você ainda quiser, coloque na sua lista novamente. Aquelas metas que você entender que não te interessa mais, apenas entenda por que elas não te interessam mais e simplesmente descarte-as. Desapegue. Não tenha medo de mudar de opinião. É comum, às vezes, a gente ficar apegada a determinadas coisas, ficar investindo em coisas que não nos fazem feliz, que não nos fazem bem, às vezes não nos fazem mal, mas não agrega nada, só traz desconforto, porque a gente tem uma certa necessidade de cumprir um determinado padrão de viver, um determinado padrão de ser, sendo que nós somos livres para mudar de opinião. Não tenha medo de mudar de opinião quando algo está te incomodando, quando algo não está te fazendo bem, ou quando algo simplesmente não está sendo mais útil na sua vida. Tem coisa que não fede nem cheira, mas está ali, ocupando um espaço na sua vida, gastando uma certa dose das suas energias e não merecem espaço na sua vida. Dica número 4. Não se culpe por aquilo que não foi realizado nas suas metas anteriores. Nesse processo de avaliar o que você ainda quer dos seus desejos antigos, você vai se deparar com alguns que você não conseguiu realizar. Você vai ver alguns que não conseguiu realizar porque eles realmente são difíceis. Você vai perceber alguns que você não conseguiu realizar por relaxamento, por preguiça. Não se culpe, seja lá qual for o motivo pelo qual você não conseguiu realizar. Ainda que a culpa da não realização realmente seja sua, você realmente tenha sido o responsável por essa não realização, não se culpe. A culpa, ela é uma âncora que nos atrapalha em novas realizações, nos atrapalha nas mudanças. Culpa e arrependimento são coisas diferentes. Arrependimento é quando você entende que você poderia ter feito melhor ou que você poderia não ter feito e recalcula a sua rota e segue de uma maneira melhor. A culpa não. A culpa ela só te machuca, ela só te acusa, ela só te aponta e não te deixa progredir. Então, não se sinta culpado. Só entenda por que a meta não foi realizada e siga em frente. É importante o processo de você entender o porquê. Não para você ficar, ó céus, ó dia, ai coitadinha de mim. Não é para isso. É para que você tenha ferramentas para recalcular a sua rota. Então, nesse processo de reavaliar, seja realista, mas seja generosa com você. Eu, por exemplo, iniciei 2024 com um projeto verão, em que eu gostaria de estar com corpite bonito, para botar aquele biquíni, com a barriguinha bonitinha, mas eu não alcancei esse projeto. Eu posso até afirmar que o meu toicinho está um pouquinho mais gordinho do que quando eu comecei o meu projeto verão. E teve um momento em que eu achei que a culpa realmente era minha. Mas quando eu parei nesse processo de fazer essa lista e para analisar por que eu não cheguei lá, essa parte de eu me achar preguiçosa, de eu me achar incompetente, eu não consegui porque na verdade eu não queria tanto, porque quem quer faz, se eu não fiz é porque eu não queria. Eu percebi que na verdade eu sou estudante,
Eu sou estagiária, preciso fazer renda extra como cabeleireira, porque o salário de estagiária não é suficiente para me manter. Preciso cuidar da minha casa, preciso cuidar de mim espiritualmente, preciso fazer atividade física, ou seja, o meu tempo realmente é muitíssimo reduzido para atividade física. Então, ao invés de simplesmente ficar me culpando, me achando uma preguiçosa, eu entendi que a minha jornada hoje exige de mim muito mais do que se eu tivesse, por exemplo, em um emprego que me pagasse um salário normal. Então, ao invés de me culpar, eu simplesmente entendi que vai chegar uma hora que o meu estágio vai acabar e que eu vou ter um salário normal, eu não vou mais precisar fazer renda extra, porque eu vou ser uma pessoa organizada financeiramente, é uma das minhas metas. Então vai me sobrar um tempo para cuidar da minha saúde, para fazer atividade física, para ter aquele corpo que eu admiro, que eu gostaria de ter. Já uma outra meta que eu tinha colocado para até dezembro de 2024, era a meta de estar falando um segundo idioma. Eu comecei em janeiro estudando inglês e eu usei essa desculpa. Tudo isso que eu entendi sobre atividade física para minha vida, eu botei também na conta da minha metinha de inglês. Só que quando eu fui lá, sendo sincera comigo, eu vi o quanto de check-in que eu dei no aplicativo que eu uso para estudar inglês. E assim, gente, foi ridículo. Em um mês eu entrei no aplicativo 4 vezes. Se eu comparar a minha quantidade de check-in no meu aplicativo de inglês com a quantidade de coisas que eu vi nos shorts do YouTube, nos reels do Instagram, eu tenho um perfil do Instagram que é um perfil terapêutico para mim. Eu não sigo pessoas, eu sigo aquelas coisas que me fazem rir, que me trazem curiosidade científica, porque eu adoro uma curiosidade científica, adoro uma curiosidade do reino animal, do sistema solar, umas piadas, gente levando susto, aquele Wizone. Eu adoro dar uma risadinha e ver umas curiosidades científicas antes de dormir, porque isso me relaxa, isso faz com que eu esqueça dos meus compromissos. Então eu tenho esse perfil terapêutico e eu percebo que às vezes, quando eu entro nesse perfil que é diariamente, eu passo muito mais do que 1 hora. Muitas vezes por semana eu passo o meu horário de almoço inteiro ali, ó, só dando risadinha nos rios daquele meu perfil terapêutico, quando eu poderia tirar um pedacinho desse horário. Eu não precisava estudar o horário de almoço inteiro, mas eu poderia ter pego um pedacinho daquele horário de almoço para usar o meu aplicativo de aprender inglês. E aí, foi um erro meu? Foi um erro meu. Me sinto culpada? Não, me sinto arrependida da perda de tempo. E o que eu vou fazer com esse arrependimento? Vou recalcular a rota. Eu coloquei alarme no meu telefone para eu poder ter, no mínimo, 30 minutos diário do meu curso de inglês. E depois que eu passei a fazer esses 30 minutos, só essa semana. E por que eu estou dizendo só essa semana? Porque esse despertar veio por causa dessa conversa com o amigo espiritual, dessa lista de metas. Então, eu passei a fazer todos os dias meia hora de inglês e eu já percebo uma diferença absurda na minha audição quando eu estou ouvindo uma música, quando eu estou vendo algum trecho de filme legendado, só de ter respeitado esses 30 minutinhos. Ao invés de ficar 30 minutos nos reels, eu estou agora fazendo 30 minutos de curso de inglês. E depois, gente, eu vou para os meus reels, eu dou minha risadinha antes de dormir, eu dou minha risadinha na hora do almoço, de uma forma equilibrada. E é por isso que nós precisamos avaliar por que não conseguimos realizar determinadas metas de anos anteriores, para a gente não colocá-la na nossa lista de novo e seguir com o mesmo comportamento, porque senão nós teremos o mesmo resultado. Dica número 5. Faça metas realistas, metas que são possíveis de serem realizadas dentro daquele seu período. Essa é uma listinha de metas para o final de ano, ou seja, são desejos para o ano seguinte. Se você quer realizar dentro do ano seguinte, não adianta você
colocar questões que precisam de mais de um ano para se realizar. Como, por exemplo, se formar em uma faculdade. Eu quero me formar em Direito no próximo ano. Se você não está cursando Direito já nos últimos períodos, não adianta você desejar se formar em Direito no ano que vem, porque é uma faculdade que precisa ir de 4, 5 anos para você conseguir se formar. Então, seja realista. Você pode desejar, nesse caso, que no próximo ano você vai ingressar na faculdade. E aí a sua lista de metas, você tem uma para curto, médio e longo prazo. Não podemos deixar de desejar uma coisa só porque ela é desafiadora, mas existe diferença entre ser desafiadora e ser inexequível. Então, seja realista. Coloque na sua listinha metas possíveis de ser alcançadas e metas que sejam realizadas por você. Metas nas quais você tem as ferramentas, você tem os recursos, você tem a ação sobre o processo. Suas metas não podem depender de outras pessoas, porque o outro não vai emagrecer por você. O outro não vai aprender por você. Então, não coloque na conta do outro a realização dos seus sonhos, dos seus desejos. Muitas vezes a gente deixa de realizar coisas porque a gente coloca na mão do outro. Eu parei de fazer atividade física porque meu marido não apoia, porque minha amiga não vai comigo, porque eu não quero ir sozinha. Você vai deixar de cuidar da sua saúde porque o outro não te apoia? Eu estou com a minha alimentação muito ruim porque minha esposa, minha namorada, meu amigo, não sei quem, fica comendo besteira perto de mim, pede hambúrguer todo dia. Você vai deixar de ter uma alimentação saudável porque o outro não quer ter uma alimentação saudável? Então lembre-se, a meta precisa ser sua. Os outros podem até gozar dos benefícios das suas realizações, mas as suas realizações não podem depender 100% dos outros. Do contrário, você corre um sério risco de entrar ano, sair ano, com as mesmas dificuldades, com as mesmas estagnações, com os mesmos sonhos não realizados. Quando eu passei por esse processo de analisar se aquela meta era execuível ou não, se ela era realista ou não, é claro que eu encontrei algumas que eu vi assim que eu estava viajando ou que eu estava realmente colocando muito na conta do outro para que aquilo se realizasse na minha vida. Eu encontrei coisas que eu realmente não tenho como fazer sozinha, que eu preciso realmente do outro, e aí eu coloquei ela como uma meta secundária, uma meta que depende de mim e do meu esposo. Então eu tenho metas a dois e tenho as minhas metas pessoais. E eu me surpreendi muito com algumas metas que eu achei assim ser muito difíceis, mas naquele momento em que eu estava me permitindo visualizar os caminhos possíveis para alcançar aquelas metas, eu vi que existem muitos caminhos. Eu vi que algumas coisas que eu desejava, que eu achava que era muito desafiadora, na verdade não é tão desafiadora assim. Eu só estava com a minha mente muito embotada pelas dificuldades e pelas frustrações que eu vivi nos anos anteriores, e eu estava vendo dificuldade em tudo. Eu tinha perdido a percepção do tamanho real dos desafios. Dica número 6. Entenda que a virada de ano é apenas um dos grandes marcos de virada de ciclo na nossa vida. Mas nós temos outros marcos, como por exemplo o nosso aniversário. Sempre que você faz aniversário, você está fechando um ciclo anterior para começar um ciclo de mais um ano. Quando você muda de emprego, você está fechando um ciclo profissional em um determinado caminho, está iniciando um novo ciclo em uma nova empresa, em uma nova função, que significam novos caminhos. Estes também são momentos importantes para a gente poder fazer essa parada, fazer essa autoanálise, verificar as nossas metas, verificar o que nós temos desejado,
como nós estamos vivenciando os processos de realização das metas anteriores, fazer essa análise se ainda nós queremos as mesmas coisas, para que a gente tenha sempre esse renovo, sempre esse refazimento, para que a gente sempre possa trocar as ferramentas, porque tem coisas que no início você precisa de serrote, mas daqui a pouco você precisa de martelo. E se você não parar para fazer essa análise, quais são as ferramentas que eu estou usando? Eu estou vivendo uma coisa que precisa começar com ferramentas emocionais, mas eu preciso concluir com ferramentas racionais. Se você não parar para fazer essa análise e essa troca de ferramentas, o risco de meter os pés pelas mãos é muito grande. Então aproveite esses momentos de virada de ciclo para fazer esses processos de reflexão, para poder manter aquilo que está dando certo, replanejar aquilo que não está dando tão certo assim, abandonar aquilo que você não precisa mais, aceitar novos horizontes, aceitar trilhar novos caminhos. E para finalizar, dica número 7. Mantenha a sua lista em mãos. Se você anotar, deixe em um lugar que você costuma visitar, porque no decorrer do dia a dia nós somos atropelados por tantas coisas que nós não planejamos, que nós não desejamos, que é comum a gente perder o foco das metas. E aí a hora que a gente menos percebe, uma semana depois de ter feito aquela lista linda, a gente já abandonou tudo, a gente já não está fazendo nada que deveria fazer, ou está fazendo coisa que não deveria estar fazendo. Então tenha foco nas suas metas. Lembrando sempre que a espiritualidade não vai fazer por nós aquilo que nos cabe, mas elas podem nos ajudar e muito. Elas podem nos ajudar nos inspirando, nos ajudando a enxergar aquilo que a gente não está enxergando, nos ajudando a equilibrar o nosso mental, a equilibrar o nosso emocional. E dependendo da situação, as entidades vão até lá inspirar o outro a te dar uma mãozinha, a inspirar o outro a sair do seu caminho. Então mantenha foco nas metas, mas também mantenha o seu foco no alto, mantenha o seu foco em Deus. E logo, logo você vai perceber o axé que essa lista de metas traz para a nossa vida. E eu agradeço de todo o meu coração a esse espírito amigo que trouxe à tona esse tema para mim, me mostrando o quão poderosa pode ser uma lista de desejos, me mostrando o quanto a gente pode se autoconhecer nesse processo, quantas energias a gente movimenta em nosso favor ao elaborar as nossas listas. E eu espero que essa lista contribua para que você também renove os seus desejos, renove o seu olhar para a sua própria vida, o seu olhar para o mundo, e usufrua desse axé, dessa movimentação de energias na sua vida. Que Pai Oxalá te abençoe, que Mãe Ansã te ajude na formulação da sua lista, movimentando os bons ventos, ventos fortes para limpar e brisa fina para acalmar. Um grande abraço, feliz ano novo e muito axé no seu 2025.